Fala, gente boa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Voz e Palavra. E olha só, você já chegou a se perguntar se existe um método que pode te ajudar a ler e entender a Bíblia Sagrada de maneira correta? Bom, nesse vídeo eu quero te revelar um método que vai te ajudar a estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nunca antes. Às vezes você abre aí o texto bíblico que você quer estudar, quer ler, quer entender e fica preocupado, ansioso, até mesmo triste, talvez porque não sabe por onde começar a ler, a estudar aquele texto para poder ouvir e entender a voz de Deus para a sua vida. Mas olha só, existe um método que pode levar você desse ponto de ansiedade, de preocupação, de estar ali perdido, não saber como lidar com o texto bíblico, para um outro lado, para aquele entendimento verdadeiro, real, que você precisa ter da palavra de Deus. Sim, isso é possível através desse método que eu vou te mostrar aqui agora e te livrar de toda essa ansiedade, preocupação de ler o texto e não saber o que fazer para poder entender, para poder ouvir a voz de Deus para a sua vida. Mas olha só, essa é a sua ação para com a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer também que existe a ação da palavra de Deus para com a sua vida nesse momento do estudo bíblico. E poucos falam sobre isso. Então vem comigo que eu quero te revelar aqui esses passos e te mostrar também o que é que a Bíblia quer fazer com a sua vida nesse momento de leitura e de estudo do texto bíblico. Vem aqui comigo para a tela do meu computador. Muito bem, eu preparei aqui esse arquivo e esse método que eu vou te mostrar vai te ajudar a estudar a Bíblia como nunca antes. Eu quero te dar aqui então 3 passos que você deve aplicar no seu estudo, na sua leitura da palavra de Deus. O primeiro passo é preparar o terreno. Prepare o terreno. Antes de você abrir a Bíblia para estudar, para ler, para procurar entender o texto bíblico, pare e ore e peça entendimento ao Senhor. Peça a Deus que o Espírito Santo do Senhor ilumine a sua mente, o seu coração e te ajude a entender a Bíblia, porque o Espírito Santo é o melhor intérprete das Escrituras. E aliás, a Bíblia é o único livro que nós lemos e quando nós lemos, nós estamos lendo a todo tempo com o autor ali ao lado, que é o Espírito Santo do Senhor. Então esse é o primeiro passo, é a oração, é pedir que Deus te ajude a entender, ilumine a sua mente, ilumine o seu coração sobre aquele texto bíblico. O passo número 2 é leia com propósito. É isso mesmo, você precisa ter propósito na leitura da palavra de Deus. E esse propósito, ele começa escolhendo um texto pequeno. Escolha um texto para começar entre 2, 3 versículos no máximo. E você vai aplicar uma leitura, vai ler esse texto 4 vezes, de preferência, variando as traduções. E nas 2 primeiras vezes da leitura, você vai apenas observar o texto, ler com atenção. Na segunda vez, nas 2 últimas leituras, nas 2 últimas vezes, você vai ler mas sublinhando frases, olhando palavras-chave e também sublinhando os conectivos do texto bíblico. Agora, isso é o que você faz com a palavra de Deus no momento da sua leitura. Agora, deixa eu te mostrar o que é que a Bíblia quer fazer com você. Quando você lê a Bíblia, você está ali procurando respostas, certo? Mas o segredo é descobrir que a Bíblia faz perguntas a você antes de dar as respostas. Você analisa o texto. E quando você analisa o texto, é o texto da Bíblia que começa a analisar você. Exemplo, Romanos 12, de 1 a 2, não é apenas você examinando esse versículo, porque é o exemplo que eu vou usar aqui para nós aplicarmos o que eu estou mostrando para você na prática, esses passos, mas não é você simplesmente examinando o versículo na hora de ler a Bíblia para estudá-la, mas é o versículo examinando seu coração, sua rotina e até mesmo as suas intenções. E é aí
que a mudança começa, quando você percebe que não é apenas um leitor, você está sendo lido pela palavra de Deus. Dito isso, vamos aqui para um exemplo prático. Muito bem, o segundo passo, eu disse para você que você precisa ler com propósito. Você precisa ler 4 vezes, observar, sublinhar frases, conectivos e palavras-chave no texto. Vamos fazer agora aqui esse exercício. Muito bem. E então nós vamos observar, em primeiro lugar aqui, os conectivos importantes do texto. O que são os conectivos? São palavras que conectam uma frase com a outra e nos ajudam a entender a sequência lógica do versículo. Vamos lá. Então, o primeiro conectivo que nós temos aqui, deixa eu pegar aqui um marcador, é o rogo-vos. Esse é o primeiro conectivo. Deixa eu colocar assim, ó. Peraí. Vamos lá. Aí. O primeiro conectivo é o rogo-vos, mas o pois, ele também é um conectivo. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Bom, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Vamos pegar o como, porque o como é uma explicação de Paulo, como que o corpo deve ser apresentado ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que também é um conectivo, né? Está explicando o que é essa apresentação do corpo. É o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. O mas aqui também é um conectivo muito importante. Eu já vou explicar para você por que o mas é um conectivo muito importante. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Quando a gente tem esses conectivos aqui, existem outros nesse texto, mas esses são os conectivos chaves que já nos ajudam a entender o versículo. Por exemplo, o rogo-vos, pois, irmãos, o que ele está apontando aqui? Rogo-vos, pois, aponta para os versículos anteriores. Para você entender esse texto, você precisa voltar, então, rogo-vos, pois, porque quando ele usa o pois, a ideia é que ele vinha falando sobre algo, mas agora ele começa a inserir um outro assunto na sequência daquele. Para você entender esse texto, você precisa voltar aos versículos anteriores, e o rogo-vos, pois, nos dá essa indicação. O outro conectivo, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Tudo bem, temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, ou a Deus. O como aqui é a maneira que o corpo deve ser apresentado. Para uma melhor visualização, eu até posso fazer isso aqui, ó, como sacrifício vivo, santo, e também posso pôr o E para cá, e agradável a Deus, que vou pôr isso aqui para baixo também. Então eu posso, como isso aqui é uma explicação, eu posso puxar para cá para fazer esse fluxograma aqui. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que aí ele explica o que é essa apresentação dos corpos ao Senhor. É o culto racional. Então, isso aqui nós temos uma frase-chave no versículo, é o vosso culto racional. Uma outra frase-chave é: não vos conformeis com este século. E aqui o E também é um conectivo, porque ele vem dizendo assim, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é o vosso culto racional, e o E indica um acréscimo de ideia. E não vos conformeis, ou seja, apresente os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e, junto com isso, não vos conformeis com este século. E aí tem o mas. O mas é uma mudança de ideia. Mas transformai-vos, essa é a palavra-chave aqui do versículo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transformai-vos. Como acontece essa transformação? Pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Antes, o mas aqui é antes, né? A gente até pode fazer assim, ó. Antes, transformai-vos, se transformem. Como? Pela renovação da vossa mente. Eu posso passar isso aqui para cá, porque a ideia aqui é do transformar, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando existe essa transformação da mente, vai acontecer a experimentação da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a gente chega a entender? Quando há essa transformação, e a palavra aqui, transformai-vos, né, é a palavra... Vou até abrir aqui, ó, um texto, essa Bíblia aqui, e vou digitar o Romanos 12:1-2 ali. Já está até aqui, ó, Romanos 11. Vamos chegar aqui, ó, no 12:1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, estão vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aí, rogo-vos, pois, irmãos, puxar isso aqui para cá. Aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Essa palavra transformai-vos é a palavra metamorfose. Isso significa mudar de forma, transformar, transfigurar. A aparência de Cristo foi mudada e resplandecia com brilho divino sobre o monte da transfiguração. Então a ideia da palavra aqui é aquele processo, né, que acontece com a borboleta. Ela passa do casulo, transforma do casulo até ser aquela borboleta bonita. Assim deve acontecer a transformação, né? Transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Quando essa transformação do pensamento acontece, a vontade perfeita de Deus, ela é experimentada. Nós concluímos então aqui que quando essa transformação não acontece, as pessoas, você, eu, nós deixamos de experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós fizemos aqui? Nós observamos o texto, interpretamos o texto, observando aqui os conectivos e até fazendo uma pesquisa de palavras, né? E agora falta uma das partes principais, que é a aplicação do texto. Como que a gente retira do texto essa aplicação? Mas se você já está gostando desse conteúdo, se já te ajudou, inscreva-se no canal, não custa nada, vai fortalecer o canal, nosso canal aqui, e vai me ajudar também a alcançar mais pessoas. E também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que deseja aprender a estudar a Bíblia assim como eu e assim como você. Agora, vamos pensar no terceiro passo desse método que vai te ajudar a estudar a palavra de Deus como nunca antes, que é a parte da aplicação do texto. É isso mesmo. O que é a aplicação? A aplicação é as perguntas ou a parte do estudo bíblico que nós extraímos, que nos ajuda a tirar aquilo que a gente deve viver no dia a dia. Não somente isso, mas nos ajuda a entender também sobre Deus. Fazendo a leitura do texto, algumas perguntas são importantes para nós chegarmos na aplicação. Primeiro, o que esse texto diz sobre Deus? O que esse texto diz sobre mim? E o que devo fazer com isso hoje? Quando você responde essas três perguntas, com base no texto bíblico, depois de nós fazermos aquele estudo analítico, nós então temos a aplicação. Eu quero te dar aqui uma dica extra, tá certo? E é o seguinte: use um caderno ou um aplicativo para você anotar.
aqui eu estou estudando com você nesse vídeo usando o Office ou o Word, né? Mas você pode usar um caderno. Às vezes eu uso o caderno, prefiro escrever à mão. Um app, né? Um aplicativo para você, às vezes o próprio bloco de nota do celular. Por quê? Porque quando você escreve, você ativa uma outra parte do cérebro e fixa melhor o conteúdo, tá certo? E você aplicando esse método, com certeza, em poucas palavras, ou melhor, em poucas semanas, sua leitura será muito mais profunda e viva. E se você deseja se aprofundar nessa forma de ler, de estudar e entender a Bíblia, eu criei a comunidade Palavra Nexus. Você participando dessa comunidade, você vai conseguir ler de forma certa, entender profundamente os textos bíblicos, o que está escrito, aprender esse método aqui mais a fundo, se preparar até mesmo para comunicar com clareza e segurança o que você aprendeu, se for o seu caso. Se você deseja conhecer o Palavra Nexus, a comunidade Palavra Nexus, o link está na descrição ou acima do botão inscrever-se. Mas ainda não acabou, tem um presente aqui para você. Se você quiser um PDF com esse método aqui para você imprimir e aplicar na sua leitura, no seu entendimento da palavra de Deus, no seu estudo, comenta aqui abaixo, quero o PDF que eu vou enviar para você, mas comenta exatamente dessa forma: eu gostei desse vídeo, por quê? E aí você coloca o porquê gostou, quero o PDF. Eu vou mandar um link para você então baixar esse PDF de auxílio ao seu estudo bíblico, tá certo? Um grande abraço e eu te encontro aqui nesse canal no próximo vídeo. E antes de você sair, eu quero te deixar com esse vídeo aqui, ele vai te ajudar, vai complementar esse estudo aqui, essa videoaula, e com certeza vai te abençoar mais ainda. Um grande abraço agora sim, e eu te encontro no próximo vídeo.